o sinal de fuga para ir para o campo. Bom, pessoal, estou aqui, ia plantar um pezinho de couve ali, mas eu tive estudando, né, recentemente um vídeo meu alcançou vários de vocês aí, falando sobre já passou da hora do adventista ir para o campo. E surgiu muitos questionamentos, né? Afinal de contas, o adventista é para ir para o campo no decreto, pós-decreto, antes do decreto, agora, quando? E eu vejo que tantos questionamentos é por falta de conhecimento. Mas que tipo de conhecimento? Conhecimento da nossa identidade, da nossa história como povo de Deus. Por falta de conhecimento, o povo de Deus perece. Então, pessoal, eu também já tive esses questionamentos e eu escutava muitos, né? Inclusive, eu me tornei adventista, fiquei 10 anos, mais de 10 anos na cidade. Esses 10 anos na cidade eu tinha a crença de que vida no campo era somente quando saísse o decreto dominical. Mas por que eu tinha essa crença? Porque eu tinha ouvido de outras pessoas, eu não tinha estudado por mim mesma. E eu tenho certeza que se você tem estudado por si mesmo, você também chegou à mesma conclusão que eu, porque afinal de contas, Deus nos deu intelecto, Deus nos dá o seu Santo Espírito para que nós possamos ter compreensão da sua palavra. Bom, mas por que há tantas ideias contrárias a respeito do vida no campo? Porque alguns dizem, já passou da hora de ir para o campo, outros dizem, não, é quando saiu o decreto para ir para o campo. Mas, irmã, e quem não tem condições para ir para o campo, faz o quê? Bom, eu gostaria de responder para vocês estes questionamentos nesse vídeo. Fique até o final, porque eu vou trazer base bíblica, base profética, para que você possa compreender e fazer a sua análise. Ouça o que eu estou falando, vai lá nos livros que eu vou indicar aqui nesse canal, aqui nesse vídeo, e também ouça, né, o que os outros estão falando e tire as suas próprias conclusões. Mas desde já eu dou um conselho para você. Quando fores estudar, estude sem um espírito de competição, de contenda, mas com um espírito de mansidão e humildade, um espírito entregue a fazer a vontade do Senhor. Estude com um espírito de vontade de saber qual é a verdade, tá bom? Eu não estou aqui para dizer que você está errado e nem está certo. Eu estou aqui para te apresentar aquilo que eu acredito como verdade e por essa verdade eu vou até o fim. Então, foi o que eu estudei e eu quero apresentar para vocês também, né? Eu estudei já os dois lados, já ouvi um lado e estudei a própria história e entendi. Teve inclusive pessoas que falaram assim, isso é por falta de conhecimento da história. E a essa pessoa que me falou que era por falta de conhecimento da história, eu quero te dizer que existe um livro pioneiro muito antigo, maravilhoso, que fala a história do Adventista do Sétimo Dia. E lá vem contando que a nossa história não começou no movimento de 1844 com o movimento milerita. Nossa história começou desde quando Deus criou Adão. Nossa história começou desde o Éden. Nós somos uma linhagem, um povo. Pelo menos eu me considero. Da linhagem de Sete, indo para todas as linhagens e até chegar em Abraão e vindo até hoje. E hoje, né, no meio de tantas ideias e coisas que apareceu no decorrer da vida, eu me considero da linhagem de Abraão pela fé em Cristo Jesus. Mas isso nós precisamos acreditar e conhecer a própria história. Eu sou herdeira do reino, herdeira, eu venho de uma linhagem lá de Adão, e desde quando Adão foi criado, e desde quando entrou o pecado no mundo, de Adão partiu duas descendências, e essas duas descendências, uma era filhos da obediência e o outro sempre foram filhos da rebeldia e da desobediência. Então a história ela não começa no movimento milerita, que eu até duvido que muitos
saibam do movimento milerita para cá. Mas não é isso que eu quero falar hoje. Eu quero tirar as dúvidas de vocês. Bom, pessoal, por que há tantas ideias contrárias a respeito de eu ir para o campo e de eu não vou para o campo? É momento, não é momento, quem tem condição, quem não tem condição, o que vai acontecer, o que não vai. Recentemente eu tenho me aprofundado muito nesse assunto. Recentemente, 3 anos? Eu já tenho uns 3 anos que conheço essas verdades, que tenho me dedicado a essas verdades em Cristo Jesus. E depois de 3 anos estudando todas essas verdades, eu senti o chamado de assumir o ministério, que é o nosso Ministério Fontes de Vida. E eu quero levar essas verdades para todos vocês, né? O meu ministério é isso que eu faço, pregar o evangelho com muito amor e com muito carinho. Pessoal, então, nós precisamos revisar a nossa história passada, tá? Precisamos compreender. Tem um texto que está lá no Testemunhos Seletos, volume 3, que diz assim, eu vou ler para vocês rapidinho. Diz assim, ó. Ao recapitular nossa história passada, havendo revisado cada passo de progresso até o nosso nível atual, posso dizer, louvado seja Deus, ao ver o que Deus tem realizado, encho-me de admiração e de confiança na liderança de Cristo. Nada temos a temer ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira que o Senhor nos tem guiado nessa história e o seu ensino em nossa história passada. Em seu ensino na nossa história passada. Ellen White escreveu isso aqui no ano de 1915. Ela estava prestes a descansar no Senhor. E nesse ano que ela escreveu isso, muitos usam esse texto e tiram o princípio, não está errado, de dizer assim, quando a gente olha para o nosso passado e vê como Deus nos tem guiado. Mas Ellen White, ela escreveu isso aqui num contexto. Ela escreveu isso aqui num contexto. Ela estava prestes a descansar no Senhor. Ela estava olhando todo o trabalho e todo o movimento iniciado, desde o movimento milerita até aquele momento com ela. E ela teve um passado. Ela teve um passado dentro dessa história profética, né? Então, ela teve um passado dentro dessa história. E dentro desse passado, que ela olhava como Deus a conduziu até ali, em 1915, ela via como foi o passado. E que nós não temos que preocupar com o futuro, a menos que nos esqueçamos de como Deus nos conduziu no passado, né? Até aquele momento. E o seu ensino em nossa história passada. Bom, e eu quero aqui abordar para vocês esse ensino da história passada. Que ela se referia, porque ela diz assim, ó, não temos nada que temer ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira como Deus nos conduziu no passado. E uma coisa que eu quero falar para vocês, esquecemos a maneira como Deus nos conduziu no passado. A verdade é essa. Hoje, a instituição esqueceu de como Deus conduziu no passado. Esqueceu os ensinos que Deus deu no passado. E aqui, pessoal, eu quero mostrar para vocês por que eu estou falando isso. Por que foi esquecido? Por que quando falamos de reforma de saúde, por que quando falamos de vida no campo, a forma que Deus guiou-nos no passado, os ensinos que Deus nos deu na história passada foram esquecidas? Não se prega mais, não é mais falado. E quando se fala com todo um contexto diferente, princípios colocados dentro de contextos diferentes. Então eu quero mostrar para vocês o que aconteceu na história passada. Na história passada, em 1885, a mensagem do Vida no Campo, né? Em 1885 foi uma das primeiras vezes que Ellen White escreve sobre vida no campo. 1885 foi o primeiro ano, vamos dizer assim, o primeiro ano que ela começou a falar do vida no campo em si. Em 1885. Apesar de que viver no campo, viver num ambiente natural, sempre foi o desígnio do Senhor desde a criação de Adão. Mas muita coisa aconteceu. No entanto, essa mensagem de fuga
essa mensagem de sair das cidades e ir para o campo, ela foi reformada em 1885. Em 1885, Ellen White escreve um texto que eu quero ler para vocês. Em 1885, você vai encontrar isso lá em Testemunhos Seletos 2, página 166, e também no Vida no Campo, no último capítulo. E lá diz assim, ó, não é tempo agora de o povo de Deus estar fixando suas afeições ou entesourando neste mundo. Quando é? Agora. Agora quando? No tempo que estamos vivendo? Não, em 1885, quando ela escreveu. Né? Esse era o contexto que ela escreveu lá no tempo dela. Não é tempo agora de o povo de Deus estar fixando suas afeições, né, suas motivações e entesourando neste mundo. Não vem muito distante. Aí ela diz, não está distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e solitários. E ela escreve isso aqui em 1885. E ela diz que não estava longe o tempo de que, assim como os discípulos de Cristo tiveram que sair de dentro de Jerusalém e buscar refúgio, porque iria vir um cerco, iria vir uma crise. Entende? Ela fala isso já nesse tempo. Então, ela escreve isso em 1885. Gravem essa data, 1885. Beleza, continuamos o texto. Como no cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim o arrogasse a nossa nação o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal, será uma advertência para nós. Então, muitas pessoas ouvem isso aqui e dizem assim, é quando então a nação, qual era a nação de Ellen White? Os Estados Unidos. Então, é quando a nação dos Estados Unidos arrogar, falar que vai fazer um decreto. Então, nesse período, nós temos que sair. Mas, por falta de conhecimento da história, as pessoas não compreendem que ela tinha dito, não muito distante, isso 1885. E vocês vão entender que esse cumprimento houve em 1888. Gravem essa data nova. 1885, passa-se 3 anos, 1888. Já já vocês vão me compreender. Fiquem até o final. E ela continua, será então o tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório para sair das menores, para os lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. Aqui ela está dizendo que esse sinal de fuga, ele iria vir. E quando acontecesse isso, era também um passo preparatório, já era para o povo de Deus pensar em mudar para cidades pequenas. E dessas cidades pequenas se preparar também para terminar de chegar ao campo. Isso em que ano? 1885. Vamos até o final, porque se você também não tem condição de ainda ir para o campo, ou talvez não terá essa condição, nesse vídeo eu também vou te explicar a sua condição e te explicar porque você está nessa condição, porque eu também estou nessa condição. Eu moro no campo, mas ainda não é meu, tá, gente? Vou explicar para vocês depois tudo isso. Moro no campo, tenho 3 anos no campo e louvado seja Deus por isso. Mas eu quero mostrar para vocês o conhecimento da nossa história, de nós como um povo e como estamos nessa condição hoje. Essa condição de ter uma mensagem para ir para o campo, mas não temos a condição de ir para o campo. Por que chegamos nessa situação? E eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Então, ela fala isso, que era passo preparatório também, né, desde 1885, ir para cidades pequenas, passo preparatório para sair de lá e ir para lares retirados entre as montanhas. Agora, em vez de buscarmos dispendiosas moradas aqui, devemos estar preparando para mudar para um país melhor, isto é, o celestial. Em vez de gastar nosso dinheiro em nos comprazer a nós mesmos, cumpre-nos estudar a maneira de economizar. Se você está na cidade, estude maneira de economizar ainda para sair daí.
Inclusive, no nosso ministério, eu tenho um canal chamado Finanças com Aval. Ali eu ensino a verdadeira mordomia cristã, que te ensina a multiplicar o talento do dinheiro que você tem, que te ensino também a verdadeira mordomia cristã. Nesse canal eu tenho um curso de finanças gratuito. Caso vocês não saibam, eu tenho formação na área de contabilidade e administração de empresas, além de algumas especializações na área de gestão. Sou uma pessoa, para honra e glória de Deus, de vida simples e humilde, mas não sou endividada. Sou uma pessoa que, graças ao meu bom Deus, eu não vivo essa loucura de querer coisas luxuosas, não vivo essa loucura de estar endividado cada vez mais. Não, por quê? Porque o meu dever hoje é economizar para comprar o meu pedaço de terra, se assim ainda for tempo, se assim o Senhor ainda me der a graça do tempo. E também cumpre-me estudar neste momento a mensagem de preparação para mim, para a transformação do meu caráter, e também estudar essa mensagem para que eu possa levá-la para outras pessoas que precisam aprender da graça, da misericórdia e da justiça do nosso Deus. Então, pessoal, neste momento não é momento de gastar pensando em... Entende, né? Mas vamos voltar para a história. Porque a história vai nos revelar por que você está nessa condição e por que eu estou nessa condição. A história vai jogar as máscaras por terra. A história vai trazer a luz da verdade. E a história vai te fazer agora, com entendimento e discernimento, entender por que você está nessa condição e como você deve se comportar a partir de agora. Então, pessoal, em 1885, Deus dá essa mensagem para Ellen White, que foi a mensagem que eu acabei de ler para vocês, que está no Testemunhos Seletos, volume 3, e no último capítulo do livro Vida no Campo. Tem seus demais livros, mas tem esses que eu quero indicar para vocês. Então, Ellen White escreveu pela primeira vez sobre, vamos dizer, as primeiras vezes sobre o Vida no Campo em 1885. E ela fala que quando fosse arrogado, quando os Estados Unidos falassem em decreto dominical, o povo de Deus deveria começar a ir para cidades pequenas e ir para o campo e para lugares mais afastados. Ela fala isso. E agora, passam-se 3 anos, prestem atenção. 1885, passam 3 anos. Em 1888, Deus tem uma mensagem maravilhosa para o seu povo. Deus deu uma mensagem maravilhosa para o seu povo que chama Cristo, nossa justiça. Justificação pela fé. A mensagem do terceiro anjo. A mensagem dos 3 anjos ali naquele momento. Em 1888, o povo de Deus se apoderasse do poder dessa mensagem, se apoderassem do poder e da força de Cristo e recebesse Cristo como seu único Senhor e Salvador e recebesse a lei de Cristo e Cristo em sua lei, esse povo seria preparado. E esse povo receberia algo que nós chamamos chuva serôdia, que é uma porção dobrada do Espírito Santo. Em 1888, se o povo recebesse essa mensagem, o povo daria algo chamado autoclamor. O que é o autoclamor? É levar essa mensagem de misericórdia para todo mundo e também essa mensagem de juízo e de justiça de Deus, para que o povo pudesse se despertar dos seus pecados, para que o povo acordasse para a sua real condição e para que o povo cumprisse a ordem evangélica para que Jesus pudesse então voltar. Então, em 1888, Deus deu uma mensagem, e essa mensagem, chamada Cristo Nossa Justiça, foi dada a Alonzo T. Jones, e também foi dada a um outro pregador da sua época, que é o Wagner, né? Wagner, outros chamam assim. Beleza. Essa mensagem foi dada para esses 2 homens. Só que, pessoal, não estava acontecendo algo somente extraordinariamente no mundo espiritual. Aqui no mundo material, social e
político também estava acontecendo algo. No mesmo ano de 1888, que Deus deu a mensagem de justificação pela fé, mensagem tal que a maioria dos adventistas não aceitaram, Cristo, nossa justiça, o mundo político também estava trabalhando. E foi apresentado no Senado dos Estados Unidos um projeto de lei por um senador chamado senador Blair. Esse projeto de lei, inclusive, se você não sabe qual é esse projeto de lei, tem um vídeo aqui, já passou da hora do adventista ir para o campo, entenda o porquê. Vá lá nesse vídeo e você vai entender porquê. Mas nesse mesmo período, em 1888, a nação americana arroga o decreto. Naquele período, os Estados Unidos tinham 13 províncias. Gente, isso que eu estou falando para vocês aqui agora, eu não aprendi só na profecia, eu aprendi no curso de Direito. Quando eu estava cursando Direito, no meu segundo semestre, eu aprendi isso. Quando a gente vai estudar sobre a Constituição Federal e as constituições dos países, ali demonstra que a Constituição dos Estados Unidos, quando ela foi criada, né? E os Estados Unidos, ele era constituído por províncias, né? E naquele período, os Estados Unidos já guardavam o domingo, mas o domingo não era uma lei. Naquele período, os Estados Unidos guardavam o domingo. No entanto, existia apenas algumas províncias que guardavam o domingo. Nem todas, assim, tinham aquela fidelidade. Mas os Estados Unidos guardavam o domingo. Então, esse senador resolveu, né, inspirado, sabe lá por quem, você deduz por quem, foi inspirado a fazer um decreto, uma lei que a guarda do domingo seria, vamos dizer, federal, né? Seria uma lei federal, qual regeria todas as outras leis de todas as províncias daquele país. Porém, o mesmo homem, Alonzo T. Jones, esse mesmo homem que recebeu a inspiração divina a respeito de Cristo, nossa justiça, ele também era um homem dotado de inteligência. Ele também tinha uma inteligência não só espiritual, ele também tinha uma inteligência intelectual. Era um estudioso da palavra e também das leis. E ele se permitiu ser usado por Deus para poder ir pleitear contra esse projeto de lei apresentado por esse senador. E esse homem, ele foi lá, né, saiu o projeto de lei, gente, saiu o projeto de lei. Lembra que em 1885, Ellen White escreveu o quê? Que quando os Estados Unidos arrogar, igual uma irmã falou aqui, né? Arrogar vem de arrogante. Sim, minha irmã, o arrogante, ele arroga, ele fala. Mas o verbo arrogar, ele é um verbo que mostra que uma pessoa, quando ela fala algo, mesmo que em arrogância, né? Mesmo na arrogância, ela está dizendo, eu sou capaz de fazer tal coisa. E ela é realmente capaz de fazer tal coisa. Tem alguns arrogantes que não dá conta de fazer nada e está falando que dá, mas tem pessoas que arrogam coisas e elas realmente dão conta de fazer tal coisa, assim como os Estados Unidos naquele período. E um senador foi lá e falou, tá aqui a lei. E Deus levanta esse mesmo homem que ele deu a mensagem de 1888, Cristo nossa justiça, a justiça de Cristo na santa lei de Deus. Esse mesmo homem foi agora levantado para ir ao Senado americano, pleitear por algo que é o princípio do reino de Deus, que se chama liberdade de consciência, liberdade religiosa. E se você não entende o que é liberdade de consciência e liberdade religiosa, você vai entender melhor eu falando livre-arbítrio. Deus nos deu algo chamado livre-arbítrio, poder de escolha. E naquele período, se o decreto dominical se tornasse lei, as pessoas seriam obrigadas a guardar o domingo. Seriam obrigadas a guardar o domingo. E o livre-arbítrio
de nossa escolha em escolher o dia de adoração do Senhor seria quebrado. Entende? Então esse homem foi lá e pleiteou pela causa do Senhor, pelo um princípio do reino do Senhor, que chama liberdade de consciência, livre arbítrio, liberdade religiosa. Esse homem foi lá e fez isso. Ele pleiteou, ele lutou. E para honra e glória de Deus, o Espírito Santo deu as palavras corretas, colocou as palavras corretas na boca dele. E ele pregou, e ele conseguiu, né? Foi ali um instrumento do Senhor para que aquela lei não fosse avante. Ele estava com os argumentos certos e conseguiu convencer aquele plenário, aquela votação. Ele conseguiu convencer de que ali estaria ferindo um princípio da liberdade, o qual a nação americana foi erguida em cima desse princípio. Muitos se perguntam por que os Estados Unidos é a grande potência que é hoje. Os Estados Unidos só é a grande potência que é hoje por conta que ele se iniciou com cristãos que buscavam e tinham um firme princípio da liberdade de consciência, do livre-arbítrio, de terem suas consciências regidas por Deus e não por leis humanas. Então, pessoal, em 1888 acontece isso. Lembram que Ellen White tinha escrevido em 1885 falando o seguinte: quando ouvirem a nação americana arrogar o poder do decreto, será um sinal de fuga para nós. Assim como foi o primeiro cerco de Jerusalém, foi um sinal de fuga para os cristãos judeus. Então, muitos estão acreditando que o decreto ainda está por vir. Sim, o decreto está por vir, mas o sinal de fuga foi dado. E não foi dado agora. O sinal de fuga foi dado em 1885. E eu quero que você fique até o final desse vídeo, porque vai esclarecer muita coisa aí na sua cabecinha. Mas e hoje? Como é que eu estou aqui? Como é que as cidades vão ser? Como é que as cidades vão ser evangelizadas? E o ministério das cidades? Quem vem com esse argumento para mim, geralmente são pessoas que nunca leu nem o Vida no Campo e nem o Ministério da Cidade, para as Cidades. O Vida no Campo já diz, vida, viver no campo. Ministério é trabalho nas cidades. Tem textos aí, tem vídeos aqui no canal, vocês vão acompanhar e vão ver isso. Beleza, vamos lá. Pessoal, 1888, dois eventos extraordinários, dois eventos maravilhosos. Um evento que Deus deu a mensagem de Cristo, nossa justiça, e um outro evento no mundo político. Qual era esse evento? O evento do sinal de fuga. Preparar. O povo tem que começar a preparar, porque está prestes a vir o segundo cerco. Está prestes ao decreto realmente se tornar realidade. Então, aqui agora só foi um sinal. 1888 foi o sinal de fuga. Então, só que sabe o que acontece? O povo de Deus não recebeu a mensagem. O povo de Deus, uma parte recebeu a mensagem de Cristo, nossa justiça, outra parte, a liderança daquela época, não recebeu. E não há nada novo embaixo do sol, né, gente? Diz Eclesiastes. O que aconteceu lá vem acontecendo em todos os tempos, inclusive hoje. Então, naquele período, em 1888, uma parte recebeu a mensagem. Tanto a mensagem do Alonzo T. Jones, tanto a mensagem de Ellen White, que era o sinal de fuga, ninguém recebeu. Boa parte não recebeu, outra parte recebeu. Aqueles que receberam, provavelmente seguiram, mas a liderança não recebeu e não passou para o povo. E aí, passa-se 1888, 1889, 1900, 1901, aí quando dá 1902 e 1903, pessoal, Ellen White começa a escrever cada vez mais. Por quê? Porque o povo já estava em rebeldia. Porque em 1885 foi dado o sinal. 1885 foi dada a mensagem. 1888 foi dado o sinal. E ela tinha dito em 1885, quando você vê o sinal, é hora de nós como povo nos preparar e sairmos.
É hora de preparo. Mas deu 1888, o sinal veio. Passou 88, ninguém saiu. O sinal veio em 88, passou 88, ninguém saiu. E aí ela começou a escrever. Ela viu, passou 88, 89, 90, 91, 1992, 1993. Quase 7 anos, ela começa a escrever bastante sobre o Vida no Campo. Foi onde ela escreveu as citações mais fortes sobre o Vida no Campo. E ela começa a buscar despertar a consciência das pessoas para irem para o campo. Só que a liderança continuava construindo escritórios, construindo instituições, né? Os escritórios, as instituições de ensino, instituições de saúde, tudo lá no centro da cidade, né? Nos maiores centros. E aí aconteceu algo extraordinário, porque Deus estava dando uma mensagem, o povo estava rebelde com essa mensagem, e aí ela aprofundou essa mensagem em 1902, em 1903, Deus intensifica essa mensagem, e aí, gente, o que acontece? As pessoas não deram ouvido a essa mensagem, a liderança daquela época não deu ouvido a essa mensagem, e eu acredito, não foi 1903, 1905, depois que ela intensificou aquela mensagem. Agora isso aqui que eu vou falar, você vai encontrar lá no livro Testemunhos para a Igreja, volume 8. Se você quiser ter certeza do que eu estou falando, leia o Vida no Campo. Não pega só uma parte da história, não. Leia o Vida no Campo. Leia o Decreto Dominical Nacional de Alonso Tiriones e leia também Testemunhos para a Igreja, volume 8. E aí deu em 1905, começou a ter os famosos fogos adventistas. O que era o fogo adventista? Né? Inclusive, naquele período, diz muitos, eu ainda não vi esse jornal, mas diz muitos que os fogos adventistas, os bombeiros não conseguiam nem apagar. Né? Por quê? Porque era algo que vinha de Deus. Era literalmente algo que estava vindo de Deus. Pegava fogo em casa publicadora, pegava fogo em escritório, pegava fogo em um monte de coisa. Por quê? E Ellen White, lá em Testemunhos para a Igreja, volume 8, ela diz que é porque o povo de Deus estava em rebeldia quanto à vontade do Senhor. Por quê? Porque Deus queria levar a mensagem para todo mundo. E aí veio esse fogo que destruiu alguns casas publicadoras, escritórios. E esse fogo fez com que a liderança daquela época parasse e pensasse nas advertências que vinham sendo dadas por Ellen White. E quando esse povo parou e viu as advertências que tinham sido dadas, esse povo resolveram seguir as instruções do Senhor e começaram a mudar seus escritórios das cidades para o campo. Então, esses escritórios da igreja, né, da instituição que você vê hoje nas cidades, eles eram para estar no campo. Então, naquele período, Deus deu a mensagem que era para tirar das cidades e mudar para o campo, não tiraram, veio os fogos. Quando veio os fogos, eles entenderam a mensagem, foram para o campo. Quando mudaram suas instituições para o campo, a obra fez assim, ó, bum! O evangelho começou a ser pregado em vários lugares. E a instituição, né, e a igreja em si cresceu. Foi alcançadas várias pessoas. Foram montados sanatórios, que são as clínicas de saúde, em lugares, em campos como este aqui, né? Foi montado escolas de treinamento também no campo, nas zonas rurais. Os escritórios foram mudados para zonas rurais. E aí o povo de Deus pôde trabalhar, né? Conforme a vontade de Deus e com a bênção dele. E tudo isso, com certeza, sempre que a gente faz a vontade de Deus, há bonança na nossa vida e na nossa causa, né? E o que aconteceu? Aconteceu que chegou o ano de 1915 e Ellen White escreveu aquele texto que eu li para você lá no início. Aquele texto que ela diz: louvado seja Deus ao ver o que Deus tem realizado, encho-me de admiração
e de confiança na liderança de Cristo. Em 1915, ela fala: louvado seja Deus, sob a liderança de Cristo, a gente ganha o mundo todo. Sob a liderança de Cristo, o evangelho do reino é pregado, as instituições crescem, tudo cresce. De acordo com a vontade de Cristo, as pessoas se convertem de verdade. 1915, ela escreve essa mensagem e ela fala: só que a menos que nós não temos nada a temer lá no futuro, a menos que nos esqueçamos de como Deus tem nos guiado no passado. Como foi que Deus guiou esse povo no passado? Abençoando a obediência e castigando a desobediência. Então, quando foram desobedientes e tiveram suas instituições na cidade, quando Deus já tinha dado a mensagem para sair, veio a maldição do Senhor. E aqueles escritórios, aquelas instituições pegaram fogo. Mas depois que entenderam a advertência do Senhor, se converteram e fizeram conforme a vontade do Senhor, Ellen White diz: enche-me de alegria a ver como é frutífero o trabalho quando está sob a liderança de Cristo, né? Só que Ellen White também diz que ela temia, que assim como Paulo escreveu em suas cartas que temia o que ia entrar dentro da igreja cristã primitiva, quando ele descansasse no Senhor, Ellen White também escreveu isso. Ela falou: eu temo como é que a ordem das coisas podem mudar quando eu descansar no Senhor. Isso em 1915. E Ellen White descansa no Senhor em 1915. Quando Ellen White descansa no Senhor, aquilo que ela tanto temia, a nova ordem de coisas aconteceu. E entrou, uma nova liderança entrou, homens que esqueceram de como Deus guiou no passado, esqueceram das instruções de Deus no passado, e novamente essas instituições começaram a ser colocadas nas cidades. Novamente o povo de Deus foi evangelizado e deixado nas cidades. Então as mensagens se perderam, entende? Por isso que hoje você está na cidade. Por quê? Porque os nossos pais espirituais não continuaram seguindo a ordem do Senhor. E para isso, eu quero ler para vocês uma carta de Lamentações 5. Jeremias, quando o povo de Deus, aquela liderança, foi rebelde, Deus estava dando a mensagem, mas o povo era rebelde. E Deus dava a mensagem e o povo continuava em sua rebeldia. Então veio os assírios, né? Veio o Egito, veio Babilônia. E todos eles foram levados cativos. Então o povo de Deus começou, que era um povo que era para ter grande conhecimento, que era também para dominar, era um povo que era para ser destacado, diferente, separado. E quando eu falo separado, não é como um eremita, mas é um povo que tem virtudes, valores, estilo de vida diferente, um povo que se distingue pelo seu conhecimento, se distingue pela sua espiritualidade, um povo qual o mundo olharia e veria o próprio Cristo. Então, Jeremias, ele fala que Israel estava sofrendo cativo dos egípcios, cativo dos assírios, cativo de Babilônia. Por quê? Porque os nossos pais pecaram. Nossos pais erraram, por isso estamos aqui. E hoje nós podemos dizer o mesmo. Nossos pais pecaram, nossos pais espirituais erraram e por isso estamos vivendo ainda nas cidades, cativos. E vocês vão entender isso que eu estou falando, por quê? Porque a carta de Jeremias era para aquele tempo, mas você está falando texto fora de contexto. Vamos lá. Tenho minhas formações e uma delas também é pedagogia. Sou licenciada em pedagogia. Sou professora também, né? E se tem uma coisa que eu gosto é de português, apesar de às vezes falar uma palavrinha ou outra aqui. Por quê? Porque faz parte da nossa cultura. Mas na hora de escrever, eu escrevo direitinho, ok? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Interpretação de texto, gente. Se alguém vier me dizer, mas esse texto aí tem que ver o contexto. E eu vou te explicar o texto, o contexto, o princípio. E é como eu sempre falo, quando alguém vem rebater, vem falar, vem acusar, falando, você não sabe, é texto fora de contexto. Quando a gente estuda a palavra do Senhor, nós sabemos o texto,
o contexto e ainda discernirmos o seu pretexto. Entendeu? Então vamos lá. Vamos entender essa história. Jeremias, ele começa escrevendo: ó Senhor, lembra-te do que tem acontecido conosco, olha para nós e contempla o nosso absoluto estado de desgraça. Aqui Jeremias está lamentando, orando, está lá no livro Lamentações da Bíblia, capítulo 5. Jeremias estava, e aqui eu quero tirar para vocês o princípio. Qual é o texto? O texto é o que eu vou ler para vocês, Jeremias 5. Qual é o contexto? O contexto foi quando Israel foi levado escravo pelos egípcios, né? E depois, logo em seguida, por Babilônia também. E Jeremias, e qual é? O texto é esse 5. Contexto. Contexto foi lá em Israel, naquele tempo, quando Jeremias ainda era vivo, o profeta no Antigo Testamento, quando o povo de Deus, a nação israelita, era uma nação rebelde. Então o Senhor permitiu que eles fossem levados como escravos para as demais nações. E hoje, quando nós dizemos que nós somos escravos de um sistema, as pessoas não acreditam. Porém, eu vou mostrar para vocês o que Lamentações revela sobre isso. E o princípio. O que nós vamos retirar daqui? O princípio. E qual é o princípio? Da verdade. A verdade em qualquer tempo, em qualquer texto, em qualquer contexto. Entenderam? Nós vamos retirar daqui o princípio. Vamos entender. E ele continua dizendo: nossa herança foi distribuída entre os pagãos, nossas casas entregues aos estrangeiros. Somos órfãos de pai, nossas mães são como viúvas. E isso é que eu quero trazer para você hoje. Nós, hoje, como um povo, se os nossos pais espirituais tivessem seguido o conselho do Senhor, nós hoje, como filhos espirituais, não estaríamos na condição de escravos. E eu vou explicar para vocês por que escravos, porque o capítulo 5 de Lamentações vem mostrando o que é ser escravo, que é muito diferente disso que você está imaginando aí. Você vai entender o que é ser escravo na visão de Deus. O que é ser escravo na visão de Deus? Ele continua: nós somos órfãos de pai, nossa mãe são como viúvas. E aqui eu quero mostrar para vocês, naquele período a nação levou todo mundo. E hoje nós vivemos dentro de um contexto também onde tem muitos órfãos de pai. E muitas mulheres casadas vivem como viúvas. O sistema, né? As pessoas, toda a religião, a educação tem feito com que castre os homens. Esses homens hoje não sabem mais educar seus filhos. Os jovens hoje não têm mais referência de pai e mãe. As mulheres hoje não têm referência de marido. Por quê? Porque a religião falhou, a educação tem falhado. As pessoas não têm mais referência do que é certo, do que é errado. Os filhos têm crescido como órfãos. Aí, vamos continuar. Lamentações 5, versos 4, que diz assim: temos que comprar até a nossa água que bebemos. Deixa eu te perguntar, um escravo naquele período tinha que comprar a água que bebia. Mas um livre naquele período, o Israel daquele período, ele não tinha que comprar água. Entende? Eu vejo os donos de terra aqui, eles têm mina dentro das terras, eles não precisam comprar água, eles não pagam pela água que eles usam. Agora eu te pergunto, você paga pela água que você usa? Você até vai lá e fecha a torneira para não ter uma gotinha, para poder não aumentar a tua conta. Para Deus, ser escravo é isso. Deus queria que seu povo vivesse de forma autossustentável, autossuficiente, que dependesse unicamente dele. Que o seu povo tivesse um pedaço de terra que tivesse água. Que seu povo não dependesse totalmente das outras nações. E aqui ele continua dizendo: temos que comprar até a nossa água que bebemos, nossa lenha. Só conseguimos mediante pagamento. A lenha, ela é para quê? Para cozinhar, para aquecer. Deixa eu te perguntar, hoje a lenha é substituída pelo gás, pela energia. Você paga a sua energia? Você paga o seu gás para cozinhar? Porque se você paga, segundo aqui a palavra de Deus, um escravo era que tinha que pagar isso.
Hoje, morando no campo, ainda numa condição de escrava, vamos dizer assim, porque é dependente do sistema, mas aqui, mesmo pagando um aluguel, quando cabe a energia, por exemplo, tem árvores, né? Tem pedaços de madeira que a gente consegue pegar e acender o fogão a lenha, entende? A gente não precisa pagar pela nossa lenha. Então, mas e você que mora na cidade? Para cozinhar, você não tem que pagar a energia? Aqueles escravos mais chiques, né? O escravo escravo-chefe, vamos dizer assim, né? O preto do mato, né? O capitão do mato. É essa palavra, o capitão do mato. Que era aquele negro escolhido para perseguir o outro. Ele tinha, assim, uma certa regalia maior. Então, o capitão do mato. Hoje temos muitos na condição de escravo que tem uma cozinha gourmet, né? Não vai usar o gás, mas vai usar o cooktop, entende? Porque o cooktop é a energia. Nós, pessoal, eu falo isso porque eu também estava na cidade, gente. Eu também estou dentro dessa condição. Eu não tenho a minha terra ainda. Em nome de Jesus terei. Estou trabalhando para isso, cooperando com o Senhor, mas já vivo no campo, porque eu entendo que a vida no campo, e eu tenho essa condição, já falei, vou falar aqui em demais vídeos, porque eu vivo no campo de aluguel. No campo de aluguel, eu consigo me manter, graças ao meu bom Deus, né? Então, no campo, eu consigo já ter algumas vantagens de ir me desprendendo do sistema. Eu já consigo tomar água sem flúor, água pura das rochas. Eu já consigo tomar luz solar, respirar puro. Não estou sobrecarregada. Regulei meu sono. Quem me conhece sabe que eu ficava 2, 3 horas da manhã sem dormir. No outro dia estressadíssima, cansada, tinha que trabalhar exausta, inflamada, inchada. E eu resolvi vir para o campo porque eu sei que o campo, além de ser um preparo para a crise, é uma ferramenta de Deus para moldar o meu caráter e trazer saúde para o meu corpo. Por isso que eu decidi vir para o campo, porque eu quero fazer a vontade do Senhor e eu sei que Ele abre caminho para os seus filhos que querem fazer a vontade dEle. Eu tenho essa fé e você precisa também ter essa fé, por mais que ainda não tenha condições, porque o nosso Deus é um Deus de milagres, o nosso Deus é o dono da prata e do ouro e Ele dá para aquele que é obediente à tua palavra, e nesse meio todo tem um processo e Ele vai aperfeiçoar o teu caráter e na hora certa Ele vai colocar a tua bênção na tua mão. Creia nisso. Gente, então vamos continuar. Temos que comprar até a nossa água que bebemos, nossa lenha, só conseguimos mediante pagamento. Eu te pergunto, é a sua condição? É a sua condição? Porque tem sido a minha em partes ainda. Entende? Nossos perseguidores estão sobre nosso pescoço. Estamos exaustos e não temos instante de paz e tranquilidade. Eu morei na cidade, eu não tinha um instante de paz e de tranquilidade. Os dias de descanso no final de semana era um barulho infernal. Eu não tinha descanso. Quando não era o barulho da música, um vizinho. Quando não era um problema, era outro. E assim estava Jeremias lamentando, porque Jeremias sabia o que era ser livre no Senhor, porque ele pegou um período também de Israel vivendo a bonança da liberdade antes que o juízo do Senhor recaísse sobre aquele povo desobediente. E agora eles estavam sofrendo consequências da desobediência de seus pais, desde lá do período de Sedequias, do rei Ezequias. Então, pessoal, nossos pais... Aqui eu quero, o 6 e o 7, eu quero fixar bastante com vocês. Estendemos a mão aos egípcios e aos assírios para nos abastecermos de algum mantimento. Aqui ele está dizendo que para poder ter algum mantimento, eles teriam que comprar, eles teriam que trabalhar para os assírios e para os egípcios. Aquele mesmo povo que naquele período tinha... Aquele mesmo povo que antes produzia o próprio alimento, aquele mesmo povo que tinha as melhores vinhas, as melhores plantações de trigo, aquele mesmo povo que tinha herdado a terra prometida, estava agora tendo que
trocar a sua mão de obra por comida. E os egípcios e os assírios, eles teriam que trabalhar em troca da própria comida. E eu te pergunto, você hoje precisa trabalhar para o sistema, para qualquer pessoa aí fora para ter a tua comida, ou você trabalha para si mesmo para ter a tua própria comida? Essa é uma pergunta. Aí eu te pergunto mais uma vez, segundo a visão bíblica, você é um escravo ou você não é? Entende? Aí, o verso 7, que para mim é o verso maravilhoso desse estudo nosso. Nossos pais erram e pecaram, e já não existem, ou seja, eles erram e pecaram e já não existem. Ele está falando dos pais espirituais, lá do passado. Contudo, nós ainda carregamos o castigo por suas faltas. Nossos pais erraram e pecaram, e já não existem, eles já morreram, já descansaram. Mas nós estamos aqui pagando as consequências, herdando as consequências deles. O justo deixa herança para o seu filho e o filho do seu filho, diz a palavra do Senhor. Mas o injusto deixa os seus filhos sem herança. O injusto, ele deixa os seus filhos em más lençóis. E nós, a herança espiritual de um povo rebelde, as consequências disso recai sobre nós hoje. Entende isso? Por que, Val, você está falando isso? Por quê? Porque em 1885 Deus deu uma mensagem a Ellen White, que quando visse o sinal era para o povo de Deus se preparar e se tornar um povo distinto morando no campo. Deu 1888, o sinal veio. Em 1892, vamos lá, gente. 1902, 1903, Deus pega firme com essa mensagem por meio de Ellen White. E o povo continua rebelde. Já tinha te dado a primeira mensagem, já tinha vindo o sinal. Chega 1902, 1903, Ellen White vê que o povo, Deus vê também que o povo não fez a vontade dele mediante o sinal que já tinha dado em 1888. E aí o que se faz? O povo está em rebeldia. 1905, fogo. Não estou com vocês, não sou a favor dessa obra, castigo. O povo acorda para a realidade, vai para o campo. E a obra do Senhor se expande. E aí, o evangelho é pregado. Estava no agrado do Senhor, mas aí vem 1915, Ellen White escreve suas últimas cartas de despedida, né? Falando que nós não podemos esquecer da nossa história do passado e das instruções que Deus nos deu no passado. Porque senão nós teríamos que temer o futuro. Nós só não teríamos que temer o futuro se nós voltássemos lá na nossa história passada. Mas infelizmente, mudou a ordem das coisas. Ellen White falece e entra, e o povo esquece das instruções dadas pelo Senhor. E todas as suas instituições voltam de novo para o seu desagrado. Volta para as cidades, volta para tudo. A mensagem é pregada, texto fora de contexto, princípio fora dos contextos, entende? E aí, os nossos pais espirituais, depois da morte de Ellen White, pecaram. E por isso, eu e você estamos aqui nessa condição hoje. Porque imagine comigo, se desde aquele período a mensagem tivesse sido dada e as pessoas morassem no campo, fossem na cidade evangelizar, como diz a palavra do Senhor, né? E não serão as cidades evangelizadas, sim, não pelo povo de Deus morar nelas, mas por visitá-las, como diz muitos por aí. Você não vai morar numa cadeia para evangelizar a cadeia, você visita a cadeia. A cidade é da mesma forma. Você não precisa morar na cidade para evangelizar a cidade, você vai visitá-la, entenderam? E também tinha algumas instituições que poderiam ser dentro das cidades. Por exemplo, o templo poderia ser dentro das cidades, né? Que o povo aos sábados poderia ir lá para testemunhar e levar seus convidados. Restaurantes vegetarianos poderia ser, porque dentro da cidade. O povo poderia morar um pouco fora da cidade e abrir seus empreendimentos lá dentro. Por exemplo, esses dois aprovados por Deus, entende? É um exemplo que eu estou dando para vocês que está na profecia. E aí, pessoal,
Imagina se tudo fosse conforme o agrado de Deus. Imagina você, minha irmã, que tem 10, 30, 40, 50 anos dentro da instituição, dentro dessa instituição. Você que tem 10, 15 anos, se você tivesse recebido a mensagem que era para você ter ido no campo, que para aceitar a mensagem do Senhor, você tinha que também aceitar o estilo de vida que Deus quer para o seu povo. Você não teria tido tempo para preparo já? Você não teria feito disso a principal coisa da tua vida? Vender o teu bem e comprar uma terrinha perto da cidade onde você trabalhava? Os irmãos que vinham seguindo essa mesma linha que Deus queria que fossem obedientes, não teriam hoje terras à vontade para poder ajudar também seus irmãos irem? Entende que as coisas mudaram. Por quê? Porque os nossos pais pecaram. E os nossos pais espirituais, lá no passado, isso, olha, tem história, tem mais de quase 100 anos. Nossos pais espirituais tamparam os ouvidos e muitos hoje, inclusive, que têm se tornado líderes, não conhecem a história e fica repetindo aquilo que ouviram. E não conhecem a verdadeira história, não vão para a palavra. E aí, a palavra de Deus continua lá, em Jeremias, Lamentações de Jeremias 5, 8. Escravos dominam sobre nós e ninguém nos livra da sua tirania. Quem são esses escravos que dominam sobre nós? Os escravos do pecado, né? As pessoas daí de fora cresceram e são nossos chefes. Você tem chefe, mas essas pessoas são escravas de quem? Do sistema. E elas dominam sobre nós. Assim como no período lá dos Egito, de Israel, quando foi levado pelos egípcios. Os egípcios, que eram escravos também, era quem ainda mandava nos israelitas, escravo do escravo. Consegue entender isso, gente? Arriscamos a vida para conseguir alimento por causa da espada do deserto. Muitos hoje arriscam a vida para conseguir alimento. Gente, é só conciliar um texto com a história de hoje. Você continua como escravo, como Deus enxerga o escravo. No olhar de Deus, segundo a inspiração pelo profeta Jeremias, no olhar de Deus, o escravo é quem precisa pagar pela água, é quem precisa pagar pela comida, é quem trabalha para outro que não seja para si mesmo e para Deus. Para ele, escravo é quem tem que pagar pelo gás, pela lenha da época, que hoje é o gás, a luz. Isso é ser escravo, isso é não ser autossuficiente. Inclusive, eu tenho aqui no canal também, vai sair em breve um vídeo que vai falar sobre o que eu penso sobre sair do sistema. E continuamos. Nossa pele está bronzeada e abrasada como um forno em chamas de tanta fome. O caso deles aqui já estava bem complicadinho, sabe? As mulheres têm sido violentadas por toda Sião e as virgens na cidade de Judá. Os príncipes e líderes foram pendurados por suas mãos. Aos idosos não se demonstra o menor respeito. Hoje continua a mesma coisa. O mundo hoje continua a mesma coisa. A escravidão daquele período continua. Deus quis libertar seu povo. Deus deu uma mensagem maravilhosa em 1888. Deus deu uma mensagem maravilhosa em 1885. Deus repetiu essa mensagem no decorrer do ministério de Ellen White em 1901, 1902, 1903. Deus mandou uma advertência em 1905. Ellen White, ao morrer, enfatizou essas mensagens. Os jovens trabalham nos moinhos e até os meninos andam cambaleantes sob os pesados fardos de lenha. Hoje em dia, muitos aí vão entender o que eu estou falando. Tem muito trabalho escravo. E muitos daqueles que se diz filhos de Deus precisam colocar seus filhos de menor desde já muito cedo. Em vez de colocá-los para aprender da palavra do Senhor, já tem que ajudar em casa. Já tem que trabalhar. Ajudar em casa não é errado, mas ajudar em casa no sentido de manter sustento não é do agrado do Senhor. Nunca foi plano de Deus que criança fosse feita para um trabalho braçal, um trabalho
com responsabilidades de adulto, pode até fazer um trabalhinho aqui, outro ali, para poder desenvolver as habilidades cognitivas, laborais dessa criança, mas uma criança assumir hoje responsabilidade de adulto não era para acontecer, e acontece, e aos olhos do Senhor isso é escravidão. Vocês entendem isso? E aqui, continuando, versículo 14, os anciãos e líderes já não se reúnem junto às portas da cidade, os jovens cessaram a sua música, e assim os nossos corações fugiu desesperada a alegria, nossas danças se converteram em planto e lamentações. Eu te pergunto, você olha para a cara de quem é cristão aí hoje, a pessoa parece que não tem o brilho de Cristo na vida, tanta luta, vida de escravo. Você vai numa instituição, né? Eu já tenho assim, eu fico vendo assim, né? Aqueles que dizem ser cristãos, mas quando vão para os seus templos, quando vão para as suas sinagogas, quando vão para as suas igrejas, é uma cara de tristeza, sabe? Por quê? Porque está vivendo sobre o fardo da escravidão. Não tem a verdadeira felicidade e o brilho de quem tem Cristo, gente. Vamos entender isso. E assim, a coroa caiu da nossa cabeça. Aqueles que foram feitos como nação santa, povo escolhido para reinar, a coroa caiu da cabeça. Já vive como escravo para um sistema. Por quê? Porque aqui em Jeremias diz, os nossos pais erraram e pecaram, e nós estamos colhendo as consequências. Então, minha irmã, meu irmão, que me pergunta aqui, e aqueles que não têm condições de ir para o campo? Ore, fica firme em Cristo onde você estiver. Vai acontecer muitas coisas, estude a profecia para você entender o que vai acontecer. Trabalhe o teu caráter, o nosso Deus é um Deus de milagres. E se for para você ir para o campo, Ele vai abrir caminhos para você ir para o campo. Se também não for, Ele vai te dar forças para você ser como Daniel. Mas não use isso como desculpa para ficar na cidade. Entenda, ore por isso, peça a Deus por isso, entrega também, confie e faça a sua parte. É isso que Deus pede para que façamos. E aqueles que realmente não têm condição, trabalhe o coração, acalma teu coração. E permaneça firme em Cristo, busque a palavra. Faça outras reformas que já dá para fazer aí na cidade. Por exemplo, já dá para fazer uma reforma de saúde. Você não consegue reformar o seu lugar de moradia, né? Mudar da cidade para o campo. Muda o que você come. Ah, mas eu não consigo comer cereal, fruta, verdura, porque é muito caro. Mentira. Eu sou vegetariana, restrita, há mais de 3 anos. E eu te digo que se você for no dia de feira comprar o seu alimento, no dia de promoção, aqueles R$50, aqueles R$15 da Coca-Cola, R$50 da pizza, você consegue fazer uma feira de frutas por muitos dias. Entende isso? Aquele arroz que você compra parbolizado, branco, que você come ele dentro de um mês, 5 quilos, ele é o mesmo preço que 1 quilo de arroz integral, mas o arroz integral vai te saciar. E o mesmo período que um arroz vai durar, o outro também vai durar. Só que um vai te fazer bem. Um, por mais pequeno que seja, te sacia. O outro não. Eu falo isso de experiência própria, gente. Eu tenho um canal chamado Reformador de Saúde, onde eu uso também minhas formações na área da saúde para poder te ajudar. Então, é uma parte do nosso ministério, a comunidade, o Reformador de Saúde. Você será bem-vindo. Então, outra coisa. A coroa caiu da nossa cabeça. Ai de nós, tudo isso nos ocorreu porque pecamos. Tudo isso nos ocorreu porque pecamos. E aqui, Jeremias está lamentando e orando. E por essa razão, nosso coração desmaiou dentro de nós e muitas lágrimas toldaram completamente a nossa visão. Quando a gente abre a visão, quando a gente sofre as consequências do passado, das escolhas dos outros, e a gente enxerga isso, o nosso coração realmente se desfalece. No entanto, o nosso Deus é um Deus de amor e de justiça. Gente, eu vim gravar aqui hoje para mostrar para vocês essa árvorezinha aqui. Essa flor se chama Flor da Justiça, que na roça há muito tempo atrás, né, assim quando a gente chegou, morava uma senhora irmã. E aí eles não estavam conseguindo muito assim
né? E no sábado a gente, às vezes, ia lá fazer uma visita. E ela me deu essa flor. E ela falou, irmã, eu quero te dar uma flor chamada Flor da Justiça. E eu peguei essa flor, coloquei no meu jarro, no sábado, bonitinho. E depois que a florzinha murchou, eu tirei a flor e plantei os 2 galhos. E ó, deu frutos. Pegou, gente. E aqui eu tenho, toda vez que eu olho para essa flor da justiça, eu lembro da justiça de Cristo. Então, não se desesperem. Nosso Jesus é justo. Não se desesperem. Nosso Deus é um Deus de equidade. O nosso Deus é um Deus maravilhoso. Ele entende a história, por isso ele fala, estudem a história. Estudem sua história, porque ao entender a história, você vai entender porque você está nessa condição hoje. Você vai entender o que você está ao seu alcance, aquilo que está ao alcance de Deus, aquilo que é responsabilidade sua e aquilo que é consequência da irresponsabilidade dos seus antepassados espirituais. Entenderam? Então, o texto continua dizendo, e o monte Sião está arrasado, e o deserto e os chacais passeiam rapineiramente por ele. Gente, esse texto aqui, se você entender ele num contexto espiritual, você vai ficar assim, ó. Esse texto de Lamentações 5:18. O que é o monte Sião? O que seria comparado ao monte Sião? Está arrasado e deserto. Está seco, não tem vida espiritual. Monte Sião está seco e não tem vida espiritual. Aquele que é espiritual vai entender espiritualmente o que eu estou falando. E os chacais, as aves de rapina, os abutres, passeiam rapineiramente dentro do monte de Sião. Gente, é triste e é a condição com que se encontra o monte do Senhor, a casa do Senhor. O monte de Sião é a casa do Senhor, tá, gente? Tu, ó Deus, reinas para sempre, teu trono permanece de geração em geração. Mas o nosso Deus é um Deus eterno. Ele enxerga todas as coisas e ele reina de geração em geração. Ele conhece as condições das coisas. E ele diz, ora, Senhor, por qual razão então te esquecerias de nós? É uma pergunta. Por que haverias de desprezar-nos por tanto tempo? E aqui é um chamado. É um chamado. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aquele que se diz cristão, se humilhar. O que é se humilhar? Reconhecer suas falhas, seus erros, seu caráter podre, busque colírio. Se humilhar, orar. Primeiro, antes de orar, gente, você tem que se humilhar, você tem que ver quais são os seus defeitos de caráter. Eu preciso olhar para os meus defeitos de caráter. Então, eu os ouvirei e os perdoarei. Sararei a vossa terra. Entende? Deus tem promessa para nós. Só que nós precisamos. Aí ele pergunta, por quanto tempo Deus há de desprezar-nos? Deus há de nos deixar em tal condição? Nós ficaremos em tal condição enquanto não nos humilharmos, enquanto não orarmos e não nos convertermos dos nossos maus caminhos. E muitos vão dizer, mas em que mau caminho eu estou? Quando você diz isso, já mostra que tu és o maior do pecador. É aquele pecador orgulhoso que não reconhece seus próprios defeitos. Vai estudar a palavra, que aí você vai ver que o que é realmente ser cristão não é para ir para uma instituição, né? Não é para ir para um templo. Ser cristão não é ir para um templo todos os dias de culto. Ser cristão é alguém que segue o exemplo de Cristo, é alguém que conhece a Deus, que conhece a Cristo por meio da comunhão pessoal, oração, jejum e estudo pessoal da palavra, tá bom? Então, ó Eterno, restaura-nos para ti mesmo, Senhor, para que retornemos, renova nossos dias como antigamente. Senhor, renova nossos dias como antigamente. Essa deve ser a nossa oração. Essa deve ser a sua oração. Senhor, hoje eu conheço a história, eu conheço qual foi o teu plano e o teu propósito. Senhor, meus pais pecaram, meus pais espirituais, nossos pais espirituais pecaram, por isso estamos colhendo as consequências, Senhor. Mas, Senhor, eu reconheço que eu também tenho andado no pecado dos meus pais. Senhor, por favor, Senhor,
restaura-me, renova-me. Senhor, me ajuda a enxergar os meus defeitos. Senhor, eu tenho sido isso. Senhor, eu tenho sido orgulhoso, eu tenho sido arrogante. Senhor, eu tenho negligenciado tua palavra. Senhor, perdoa-me. Então Deus vai te ouvir e vai restaurar. Por isso que eu falo, eu creio. Ah, irmã, mas eu tomo remédio também, já tomei. Ah, irmã, mas eu não tenho condições também não, mas ainda assim, sem ser no que é meu, Deus está abrindo caminhos até o dia tomar posse da minha terra. Se ainda for para mim tomar posse da minha terra, mais uma coisa, eu também tenho ciência de que toda essa terra é nossa por herança, assim como foi dada a Abraão. E essa herança é uma herança espiritual, quando ela for renovada. Nós precisamos também fazer bons planos, estudar economia. Vai lá no canal Finanças com a Val, ali eu te ensino. Se é que não nos rejeitasse imediavelmente, e a tua ira contra nós não tenha limite. Nesse caso aqui, do versículo 22, está falando sobre o fechamento da porta da graça. Um tempo em que vai acabar esse tempo de graça. Um tempo em que, se você demorar, o Senhor vai te rejeitar irremediavelmente para sempre. Por quê? Porque passou-se o período de graça. Passou-se o período de algo que nós chamamos de selamento. Eu tenho outro canal chamado Verdades que Libertam. Ali eu prego a mensagem do terceiro anjo e eu falo desse período de selamento. Então, e a tua ira contra nós não tenha limite. Que Deus tenha misericórdia de você, tenha misericórdia de mim. Para que nós não chegamos nessa condição de dureza, a ponto de o próprio Deus nos rejeitar, a ponto da graça acabar e nós sermos contados como os bodes, como os perdidos. E não é essa a vontade do Senhor para nós. Por isso que há ainda a graça. E enquanto a graça, nós podemos buscar a palavra, refletir sobre essa palavra, seguir o modelo que é Cristo Jesus, reconhecer os nossos pecados, pedir perdão e a partir de então entrarmos num processo chamado de santificação e colocarmos a nossa vida, a nossa casa em ordem, para vivermos os sonhos de Deus. Eu costumo falar o seguinte: se você faz plano para construir uma nova casa, se você faz plano para entrar numa faculdade que demora anos e despende dinheiro, energia e tempo, você também pode fazer planos, os devidos planos para entrar de acordo com a vontade do Senhor, de ir para o campo. E se porventura não der tempo você comprar a tua terra e ele voltar antes, pelo menos ele vai te pegar vigilante e buscando fazer a vontade dele e não como um rebelde. Então, essa é a mensagem para você. E aqui eu quero também finalizar deixando um recadinho para vocês. Eu fui chamada recentemente por uma pessoa de discípula de Diotrefes. E eu gostaria, já que essa pessoa me chamou de discípula de Diotrefes, eu percebi também que ele é um discípulo de Caifás e Anás, que é um aprendiz de fariseu. Então, meu irmão, com todo carinho e amor que tenho no meu coração, eu prefiro pensar que você não está em rebeldia, mas que você está em engano. Porque um dia eu estive em engano. E por eu estar em engano, eu busquei a verdade. Eu busquei conhecer a palavra por mim mesma. Então, eu prefiro acreditar que você está só repetindo coisas que você escutou. Que você esteja em engano e que você está fazendo suas interpretações de forma intelectual e não intelectual e espiritual. Que você está lendo, mas não conhece tudo. Te convido a estudar o livro Desejado de Todas as Nações, para você entender quem é cada classe que surgiu no período da igreja primitiva e também quem é cada classe que tem surgido nos nossos tempos. E com quem é comparado cada classe, tá bom? E em breve eu vou fazer um vídeo aqui, não para rebater ninguém, não para entrar em uma contenda e nem em discórdia, mas para poder te ensinar, para poder te mostrar quais são essas classes? Quem é que pertence à classe do Diotrefes? Quem é que pertence à classe do Judas Tadeu? Quem é que pertence à classe dos verdadeiros discípulos da igreja primitiva? E quem é que pertence à classe dos fariseus?
em breve. Então, eu peço que vocês curtam esse vídeo, compartilhem o máximo possível. Já tá ficando um pouco longo, então em breve eu vou falar mais a respeito desse assunto, trazer mais conhecimentos que eu tenho aprendido durante esses 3 anos e pouquinho aí, que tem sido Cristo o meu único instrutor, meu modelo, e eu tenho estudado a palavra dele, tá bom? Então, fiquem com Deus e se inscrevam, pessoal. Esse é o canal Profecias Vida no Campo. Além de falar sobre essas profecias aqui, eu também vou dar dicas de como comprar terra. Eu também tenho uma formação, gente, em corretora de imóveis. Eu tenho em negócios imobiliários. Então, assim, vocês podem ver que apesar dos meus 30 e poucos anos, né, 30 anos, 32, 33, 34... Não, chegou ele na brincadeira, chegou nisso não. Mas apesar da minha idade, eu estudei muito. Então, eu quero usar as técnicas e também usar o conhecimento para poder ajudar vocês. Então, eu quero trazer para vocês todos esses conhecimentos, todo aquilo que um dia eu estudei lá no sistema, né? Aquilo que eu consegui aprender ali, que dá para poder tirar proveito para o dia a dia, como fazer uma escritura de terra, como escolher algo, como é que faz, como é que não faz. Isso eu quero usar para ajudar os meus irmãos que querem também ir para o campo, assim como eu já estou no campo, mas quero adquirir o que é meu, tá bom? Fiquem com Deus e não deixem de compartilhar. Vídeos como esse deveria chegar em mais pessoas. Beijo, tchau, tchau.